todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu programa Dominando o Treinamento Funcional. Se você é estudante profissional de educação física, essa aula é para você. E se você quer uma estratégia para dominar qualquer correção técnica em todos os exercícios de treinamento funcional, então não perde essa aula, porque eu vou te ensinar o passo a passo que vai te tornar um profissional de educação física que domine qualquer movimento, ou seja, qualquer exercício lá do seu aluno. Dessa forma você vai saber prescrever treinos mais seguros e à medida que seu aluno está evoluindo lá com o avanço dos treinos dele, ele vai conseguir estar fazendo treinos mais desafiadores, mantendo excelência técnica e movimento, independente do objetivo do teu aluno. E se ele possui alguma limitação, ou seja, lá no joelho, está indo para dentro, ele tem o valgismo, com essa dica você vai conseguir corrigir. Outra questão, o aluno está com uma dor na lombar. Com essa dica você também vai conseguir trabalhar todas essas questões de todos os seus alunos. Então aplique esse conhecimento nos treinos de todos os seus alunos e te garanto que você vai se surpreender com os resultados dele. Tá trazendo aí para você essas figurinhas aí do avanço do movimento até atingir uma excelência em movimento. Trago para vocês as figurinhas, que representam o método Evolution Training. Desde lá numa posição primata, a gente vai cada vez melhorando mais o nosso movimento até chegar no movimento de alta performance, com cargas elevadas. Então, por conta disso, eu criei o método Evolution Training. Primeiramente, eu vou apresentar para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruna Nunes, eu sou mestre em desempenho humano na área de fisiologia do exercício e trabalho com treinamento funcional há mais de 8 anos. Essa é a minha especialidade e pensando sempre no treino de alto desempenho e já passaram por mim mais de 800 alunos, tanto grupos aí de emagrecimento como atletas de nível nacional, tetraplégico, que fazia provas aí de paracanoagem nível brasileiro e também atleta de nível mundial, como Kung Fu. Já treinei aí uma equipe de Kung Fu, onde um deles foi campeão mundial. Então, já passaram aí diversos alunos por mim e diversos objetivos diferentes. Então, por conta disso, fui juntando aí toda a minha experiência profissional, experiência acadêmica. Eu era monitora de anatomia, fisiologia do exercício, sempre tive esse interesse, essa curiosidade aí em compreender sobre o corpo humano e como é que a gente consegue aumentar a intensidade, como é que a gente desafia o nosso corpo e também indo para a parte aí do funcional, como é que a gente consegue trabalhar com excelência em movimento. Quanto isso prediz performance, quanto a melhora dos padrões, a melhora da força, da flexibilidade auxilia no desempenho. Então, galera, após muitos cursos também, muitas certificações, experiência, eu desenvolvi o método Evolution Training e com o método Evolution Training eu auxilio aí a treinadores, a estudantes, profissionais de educação física a dominarem o treinamento funcional e conseguirem treinar qualquer aluno, independente do objetivo, independente da limitação, se tornando uma referência na cidade. Então vamos lá para a aula de hoje, onde o tema é o mais importante princípio do treinamento funcional para você dominar a técnica de todos os exercícios funcionais em todos os seus alunos. Existe uma teoria muito sólida por trás de todos os exercícios funcionais, ou seja, os exercícios que trabalham todo o corpo de maneira multiarticular e compreendendo essa teoria ajuda o profissional de educação física a corrigir a técnica de padrões de movimento. Para você entender melhor, o que são os movimentos multiarticulares? Quando a gente fala em treinamento funcional, a gente trabalha todo o nosso corpo, a gente trabalha os padrões de movimento, que seriam os movimentos básicos do ser humano, como agachar, elevar, empurrar, puxar e fazer as rotações. Quando a gente pensa num gesto esportivo, todo gesto esportivo, ele trabalha todo o corpo junto, ele tem as rotações de tronco, lá no arremesso, no handebol, ou no basquete, ou no surf, tem vários giros. No futebol também tem giro para fazer um passe, um chute. Em qualquer movimento esportivo nós trabalhamos todas as articulações juntas do nosso corpo. Então o movimento ele surge lá da planta do pé e vai percorrendo, transmitindo a força por todo o nosso corpo. Então a gente quando fala em movimento e exercício multiarticular é porque são várias articulações envolvidas. A gente não tem um movimento isolado como lá uma rosca direta que trabalha o bíceps ou uma flexão e extensão de cotovelo. Quando a gente fala em movimento multiarticular, a gente vai trabalhar todo o corpo envolvido no movimento.
Posso fazer aí numa rosca bíceps em pé, pensando em gerar funcionalidade no nosso corpo, onde eu vou trabalhar bastante o meu core, o meu fortalecimento, os meus pés fixos lá no chão. Porque se a gente for falar no gesto esportivo lá do dia a dia, a gente tem essa transmissão da força que começa lá nas plantas dos pés. Então, pensar em movimento multiarticular é conseguir transmitir força no corpo do teu aluno para ele conseguir levar para o gesto esportivo ou ainda para o gesto do dia a dia. Porque os padrões de movimento, como agachar, elevar, empurrar, puxar ou fazer as rotações, o seu aluno, quando sai de uma posição, pegou o objeto no chão e vai se levantar, ele está fazendo o movimento combinado de rotação de tronco com uma elevação, ou seja, levar o corpo dele lá do chão, fazendo um levantamento terra, por exemplo, que é uma dominância de quadril. E isso, se o aluno ele não está com o corpo preparado, ou seja, lá no treino, você não conseguiu preparar ele para fazer esse movimento de maneira com que ele vá fortalecer o corpo dele e trabalhar também a flexibilidade dele no movimento, na coluna, em todo o corpo dele, ele pode se machucar, pode sentir dor, isso vai comprometer o treino dele. Isso faz com que ele pare de treinar porque está machucado e isso vai acarretar aí tanto na sua mensalidade com o aluno, quanto no próprio desempenho dele, porque ele vai ter que parar de treinar, vai ter que passar pelo período de recuperação e quando voltar a treinar vai baixar o condicionamento dele que ele estava antes. Então, por uma questão de saúde e de desempenho, a gente tem que saber corrigir os nossos alunos para que ele consiga desenvolver melhor todo o treino dele de força e evoluir aí numa sequência, numa periodização de treinamento. Então, a gente conseguindo compreender aí como a gente vai estar trabalhando na técnica do movimento, a gente vai conseguir progredir e evoluir nos treinos. Então, eu vou auxiliar vocês aí que essa teoria, essa estratégia, essa técnica que eu vou ensinar vocês vão conseguir então aplicar em todos os exercícios funcionais, os exercícios multiarticulares, os exercícios aí que trabalham todo o corpo envolvido no movimento. Então, todos os padrões de movimento você vai visualizar e aplicar essa estratégia. Vamos então em partes, primeiramente para você entender quem criou essa teoria foi Michael Boyle, o pai aí do treinamento funcional, e Gray Cook, fisioterapeuta que criou a avaliação funcional do movimento, também que é mundialmente realizada aí com grandes equipes profissionais. Então, ambos compreendendo aí e vendo diversas assimetrias e desequilíbrios entre atletas, eles visualizavam alguns padrões comportamentais no corpo deles. Isso fazia com que eles desenvolviam algumas lesões. Então, desequilíbrio no corpo sendo corrigido no treino, eles conseguiam então ter o melhor desempenho porque diminuíram lá o índice de lesão. Então, esse é um passo a passo que vocês conseguindo compreender, vocês vão entender hoje nessa aula, vocês visualizam o quanto o aluno de vocês vão conseguir melhorar o desempenho deles. Então, Michael Boyle e Gray Cook juntos visualizaram que os padrões dos atletas que não aplicavam esses princípios que eu vou te apresentar no seu padrão de movimento, eles acabavam tendo algum desequilíbrio articular e, consequentemente, muscular. E tendo em vista, então, um maior risco de lesão. Eles visualizaram isso em vários atletas, fizeram pesquisas e acabou criando aí outras teorias, né? Gray Cook acabou criando aí a avaliação funcional do movimento, que auxilia também a corrigir esses desequilíbrios nos corpos dos alunos, dos atletas, das pessoas no geral, e com essa teoria vocês vão conseguir estar aplicando aí no treino de vocês e analisando, né, padrões comportamentais, e vocês vão conseguir estar corrigindo esses padrões em todos os exercícios. Então vocês têm que compreender essa teoria para conseguir estar visualizando aí nos treinos dos alunos de vocês. E então, se esses monstros aí do treinamento funcional, eles seguem essa teoria, eles criaram essa teoria, aplicam nos treinos dos seus alunos, seus atletas, e ela é uma teoria tão prática e facilmente aplicável no treinamento, afinal é um dos princípios do treinamento funcional. Então, se eles aplicam, por que a gente não vai aplicar, sendo que ela é tão fácil de ser realizada e visualizada? Então, você, né, assim como eu, professor de educação física, estudante, mesmo que você não tenha nenhum nível, né, de conhecimento no funcional, você compreendendo essa teoria
você vai conseguir estar visualizando isso nos treinos dos alunos de vocês. Além de saber corrigir todos os exercícios, ainda vai adquirir conhecimento avançado para prescrever treinos completos aí e desafiadores para o programa de treinos aí dos alunos e dos atletas de vocês. Vão conseguir então reprogramar o movimento e atingir uma melhor performance física, diminuindo o índice de lesão, assim como esses grandes treinadores aí fazem com os seus atletas. Compreendendo essa teoria, não só você, mas também os seus alunos vão ter maior domínio e controle do próprio corpo, adquirindo maior consciência corporal, consequentemente terá melhores resultados aí na técnica do movimento, na eficiência do movimento e trabalhará o corpo de forma mais integrada, como é o objetivo do treinamento do movimento multiarticular do treinamento funcional. Você já vai entender por que todos esses benefícios serão possíveis, vou trazer já para vocês. Eu já te adianto aqui que quando você aprender esses princípios do treinamento funcional, você vai deixar de usar muitos exercícios que você prescreve aí nos treinos dos seus alunos, que provavelmente você usa hoje, só que não sabe aí alguns riscos que eles podem estar gerando no seu aluno, pois existem opções muito melhores que não agridem o corpo e que geram resultados mais interessantes aí no corpo do seu aluno, tanto na postura, na saúde, no desempenho físico e diminuindo o índice de lesão. Também garanto que seu aluno, vai sentir mais motivado a treinar com qualidade técnica, porque é muito importante quando você está lá corrigindo o seu aluno, conseguindo analisar o movimento dele. Isso vai te dar mais uma moral aí como treinador, vai fazer com que os alunos te indiquem mais, porque você cuida também da saúde dele, se preocupa se ele está sentindo algum desconforto ou não, e você está conseguindo corrigir aí toda a técnica do movimento dele, ele vai conseguir então apresentar melhores resultados. E me diz aí que não é muito bom quando temos alunos super motivados e satisfeitos com o nosso trabalho. Isso é muito importante, além de que o aluno motivado não fica desmarcando o treino e furando lá a sua agenda, que atrapalha muito aí na dinâmica semanal da rotina de treinos. Essa é a oportunidade, então, de aprender o mais importante princípio do treinamento funcional, que te ajuda a dominar a técnica dos exercícios de todos os seus alunos, e não sou eu quem estou falando isso, mas sim as principais referências mundiais em excelência em movimento e alto desempenho atlético. Como já havia mostrado aí para vocês, os criadores dessa teoria, Michael Boyle e Gray Cook. Para você ter uma ideia, desde que eu aprendi e passei a aplicar essa teoria em todos os treinos de todos os meus alunos, eu aprendi a fazer com que os alunos dominassem todos os padrões de movimento, seja lá o agachamento, levantamento terra, empurradas, puxadas, rotações, todos os movimentos, todos os alunos conseguem realizar de maneira mais eficiente. Eles conseguem fazer um bom agachamento, conseguem fazer um ótimo levantamento terra, que é um movimento muito difícil de se dominar. Então, quando eu falo para o aluno lá, que ele já está comigo há pelo menos ali uns 4 meses, ele já consegue dominar cada movimento, porque eu usei essa estratégia aqui desde lá do início com ele, mesmo que ele não conseguisse fazer um agachamento. Chega lá um período do treino que eu falo para ele, faz um agachamento, ele agacha, faz um movimento super coordenado. Falo para ele, vamos lá, fazer um levantamento terra agora. Ele consegue fazer um movimento que a gente vê na prática, a dificuldade da galera em fazer o agachamento ou levantamento terra. Chega lá, o aluno buga o cérebro, ele pede para agachar, ele faz um terra. Pede para fazer um terra, ele faz um agachamento. Então o corpo dele muitas vezes não consegue separar os dois movimentos. E compreendendo essa teoria, você vai entender, levantamento terra é tal movimento e agachamento é tal movimento. Porque o seu aluno vai aprender a técnica e esses princípios básicos que vão ajudar a dominar todo o corpo, certo? O aluno lá aprende a fazer melhor as empurradas, as puxadas, sem gerar nenhum risco no ombro, por exemplo, assim como domina os movimentos, tanto de anti-rotações, como nesse exemplo aí da foto fazendo uma prancha, e também das rotações de tronco. Pois essa teoria está em todo o movimento funcional e é isso que você vai aprender agora. Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma aluna, a Lari, ela fazendo todos esses movimentos aqui com o corpo super integrado. Aqui tá fazendo um agachamento e vejam que ela mantém o mesmo padrão no corpo dela em todos os movimentos. Ela tá aplicando esse princípio que eu já vou trazer para vocês em todos os movimentos. Opa! Só para vocês conseguirem visualizar aqui.
todos os movimentos ela está mantendo a base técnica em todos eles. Vejam lá os membros inferiores, ela está conseguindo manter o mesmo padrão. Eu já vou te mostrar qual é o padrão que vocês vão aprender com a teoria que eu vou trazer para vocês. Eu aplico essa teoria também no meu corpo, uma foto aí minha jogando futebol, pois quem já me conhece sabe o quanto eu sempre fui ativa, sempre gostei de fazer vários esportes. E isso faz com que o corpo fique desequilibrado, porque se eu jogo futebol, uma perna fixa no chão e a outra está sempre fazendo uma rotação interna de quadril, sempre chutando. Se eu faço um movimento lá do surf, eu estou sempre girando só para um lado, eu gero desequilíbrio para esse lado apenas, e o outro lado fica menos trabalhado falando na rotação. Se eu ando de skate, uma perna está lá no chão empurrando e a outra perna está lá em cima do shape instável. Então, cada gesto esportivo gera um desequilíbrio no nosso corpo. Então, nosso corpo tem que estar equilibrado para que a gente diminua o risco de se machucar. Nosso corpo tem que manter em ordem, assim como eu falei para vocês, a teoria de Gray Cook e Michael Boyle, que eu vou trazer hoje para vocês, visualizou um padrão de desequilíbrio em atletas e aplicando essa teoria no treino, os atletas diminuíram o risco de se machucarem. Porque diminuiu o desequilíbrio articular e muscular e, consequentemente, eles conseguiram realizar um bom movimento lá no treino de força, conseguiram equilibrar a diferença ali de flexibilidade de membros, as assimetrias, e, consequentemente, o corpo deles ficou mais organizado, equilibrado e integrado. Então, eu aplico isso nos meus treinos e o meu corpo está sempre 100% aí para conseguir executar todo o esporte que eu quiser, porque eu preparo meu corpo para isso. E esse princípio eu aplico em todos os meus treinos. Então, o meu corpo ele fica menos tenso, né? Porque eu consigo diminuir aí todos os riscos que eu posso gerar no meu corpo aí de lesão e consigo equilibrar trabalhando esses princípios. Pois todo esporte realmente tem um equilíbrio, gera um desequilíbrio no corpo e com essa teoria a gente consegue reorganizar o corpo e corrigir todo o treino aí, todos os movimentos do seu aluno. Então, treinar com qualidade, dominar todos os movimentos fazem com que o corpo fique mais flexível e forte, com mais mobilidade, mais estabilidade. Portanto, para aprender a ter essa consciência corporal, você precisa dominar a teoria por trás de todos os movimentos. É isso que eu vou te ensinar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma dificuldade de corrigir a postura e a técnica do movimento dos seus alunos? Qual o exercício aí? Me conta nos comentários qual é o exercício que você mais tem dificuldade em corrigir o seu aluno, né? Vai que surge aí um tema interessante para uma aula, para a correção desse exercício, aplicando esses princípios. Eu até adianto que eu vejo muitos profissionais, e eu já tive também essa dificuldade em corrigir o levantamento terra, principalmente por ter esse ajuste aí de quadril, joelho, que é muito importante, esse ajuste do tronco, esse alinhamento aí ideal e perfeito do terra para que o aluno consiga fazer esse movimento sem gerar nenhuma sobrecarga ou na lombar ou no joelho e muito menos fazer um agachamento ao invés do levantamento terra, que a gente vê que é um erro muito comum. Então, se você tem alguma dificuldade, algum exercício para corrigir, manda aí já nos comentários que eu vou te ajudar. Independente de qual seja o movimento, ou agachamento, ou levantamento terra, ou empurrada, ou puxada, ou rotação, ou anti-rotação, ou outros exercícios, né, outros padrões aí, me explica aí qual exercício que você tem mais dificuldade. E por que eu tô te perguntando isso? Porque se você tem essa dificuldade nesse exato momento, eu te aconselho a pegar um papel e caneta e você vai acompanhar essa aula, eu vou te explicar como esse princípio vai te ajudar a corrigir os exercícios. Então, aprenda agora o princípio Joint by Joint. Princípio Joint by Joint criado por Gray Cook e Michael Boyle. Significa articulação por articulação. O que significa? Para a gente ter um equilíbrio no nosso corpo, esses profissionais aí, grandes treinadores, preparadores, visualizaram que no corpo humano existe um equilíbrio entre todas as articulações para formar uma cascata de equilíbrio no nosso corpo para manter ele em ordem. Ou seja, a gente tem toda a nossa estrutura óssea, estrutura articular e por cima a estrutura muscular que vai conseguir sustentar e dar suporte e locomoção para o nosso corpo.
Porém, cada articulação ela precisa de uma função primordialmente. Enquanto uma precisa de uma coisa, a outra precisa de outra. Uma de uma coisa, a outra de outra, para dar suporte, sustentação e equilíbrio em todo o corpo. Então, para vocês entenderem quais são esses princípios que as articulações precisam, são mobilidade e estabilidade. Mobilidade é a capacidade das articulações de conseguirem movimentar um maior grau, maior amplitude de movimento. E já a estabilidade é a capacidade que as articulações possuem de se manterem mais resistentes e estáveis e auxiliarem aí na estabilidade geral do corpo e da própria região em específico. Porém, uma região estável vai ajudar a dar suporte em outras regiões. Uma região móvel com mais amplitude de movimento vai ajudar a dar mais amplitude de movimento, grau de liberdade em outras regiões. Assim como uma região que tem mais mobilidade vai auxiliar na outra região a ter mais estabilidade. E assim sucessivamente gerando um equilíbrio. Ou seja, uma articulação precisa de mobilidade, a outra estabilidade. A que está acima mobilidade e a que está acima estabilidade. Até formar um equilíbrio aí de todo o corpo. Então, para vocês conseguirem visualizar aqui com essa imagem, vejam aqui, a gente está vendo o tornozelo, essa flechinha está apontando para o tornozelo e ele precisa de mobilidade. Já a articulação acima, o joelho, precisa do oposto, que é estabilidade. Quando a gente sobe para o quadril, é uma articulação que precisa de mobilidade. Se a gente subir para a região ali da lombar, é uma articulação, uma região vertebral que precisa de estabilidade. Quando a gente continua subindo, essa região torácica da nossa coluna precisa de mobilidade. E já essa região aqui da cervical precisa de estabilidade. Se a gente for ver a primeira vértebra lá da nossa cervical é o atlas e ela precisa de mobilidade, porque é ela quem faz o papel ali de mobilidade com o nosso crânio. E se a gente ainda for aprofundar mais o tema, se a gente for pensar aqui na nossa região da cintura escapular, que fica os ossinhos aqui nas costas, é uma região que precisa de estabilidade. E aí a gente vai para a lateral, os ombros, mobilidade. E se vem aqui para os membros superiores, o nosso cotovelo, assim como o joelho, é uma articulação de alavanca, faz flexão e extensão, precisa de estabilidade. Já os punhos, assim como o tornozelo, são articulações que fazem rotação, precisa de mobilidade. E a palma da mão, assim como a nossa região do arco plantar, são duas regiões que precisam de estabilidade. Então, galera, a gente precisa alternar o princípio fundamental. Primordialmente, cada região precisa dessa função para a gente ter um equilíbrio no nosso corpo. Porém, a gente não pode pensar que tornozelo precisa de mobilidade e estabilidade. Não, tá errado também, porque todas as articulações precisam de mobilidade e de estabilidade. Porém, o tornozelo precisa primordialmente de mais mobilidade do que de estabilidade. Já o joelho precisa de mais estabilidade do que mobilidade. Aí eu quero que vocês analisem a teoria para ver se vocês concordam comigo também. Se a gente for pensar, e comigo, né, e com o Ray Cook, com o Michael Boyle, eles são os criadores dessa teoria e a gente replica aí na prática com os alunos e realmente funciona. Quando a gente visualiza lá um tornozelo que ele não tem mobilidade, sendo que o tornozelo é uma articulação que a gente tem lá um movimento de inversão, eversão do pé, de flexão plantar, flexão da região dorsiflexão, fazendo também a rotação, é uma região que a gente tem vários graus de movimento. Então, ela precisa de mais mobilidade, porém é uma região que também precisa de um pouquinho de estabilidade para não gerar nenhuma lesão, porém primordialmente mobilidade. Já o joelho é uma região que é uma alavanca de flexão e extensão. A gente precisa ter um certo grau de mobilidade, ele não pode ser rígido, porém a função primordial do joelho é estabilidade. A região lombar, por exemplo, é uma região que ela precisa
primordialmente de estabilidade, porém a gente tem que ter uma boa flexibilidade na região lombar para a gente conseguir se agachar e não gerar nenhuma dor nessa região. Se for feito lá o movimento sem pensar em casa, pegar um peso, me machuquei a lombar. Então, precisa ser forte, precisa ser estável para quando for fazer algum movimento indesejado não se machucar. Então, essas teorias aqui, você tem que compreender que uma precisa mais de uma coisa e a outra precisa mais de outra coisa. Em relação à torácica, a gente visualiza com essa teoria que ela precisa mais de mobilidade. E se ela for rígida, a gente acaba tendo uma protusão lá de ombro, a torácica fica mais rígida, ela acaba encurtando toda essa musculatura aqui do peitoral. Essa região anterior aqui do corpo fica bloqueada e encurtada, a região atrás do corpo fica lá das costas alongada e encurtada, e eu não tenho função de mobilidade e de expansão na minha torácica. Então a gente acaba perdendo e limitando uma capacidade aí da nossa região torácica, e isso prejudica o nosso corpo se ela ficar rígida. Então, a gente tem que estar compreendendo esses princípios para a gente aplicar no treino. Ou seja, no treino, a região do arco plantar precisa estar estável em todos os exercícios. O meu tornozelo precisa ter mobilidade para eu conseguir realizar e corrigir os exercícios. O meu joelho precisa estar estável para eu conseguir realizar e corrigir o exercício. O meu quadril precisa ter uma boa mobilidade para eu conseguir realizar grandes amplitudes de movimento, como agachamento, levantamento terra. Já a região da lombar precisa ser mais estável, a minha região torácica mais móvel, a região do pescoço mais estável, né? A gente sempre tem que pensar na cervical como estável e não fazer um movimento, deixar, né, a região cervical fora do eixo, sem nenhum controle postural de todo o tronco. Então a gente tem que pensar nessas funções e como é que cada articulação tem que estar nos movimentos. Se a gente for pensar lá no cotovelo, ele precisa ser estável, mais forte. A palma da mão também, quando eu for fazer uma empurrada, precisa ser estável. O punho precisa gerar aí grandes graus de amplitude. A gente vê muitas pessoas aí que trabalham muito tempo no computador, fica gerando uma tensão lá nessa região de antebraço, e isso faz com que a longo prazo ela pode já perder a mobilidade do punho, porque essa região está rígida. E aí, se ela não movimenta o punho, porque fica rígido, quem é que vai movimentar? O cotovelo, que precisa ser estável, e ele acaba ficando móvel, mais instável. E o cotovelo instável, ele vai gerar alguma dor e, consequentemente, pode vir a ter uma lesão, como lá essas síndromes que a gente tem do epicondilite lateral, medial, pode acontecer porque a pessoa fica lá muito tempo sentada no computador trabalhando, a região de punho, esses músculos aqui ficam mais rígidos, fica com o punho sem mobilidade, e aí vai movimentar uma região que precisa ser estável, e aí vai doer lá na região do cotovelo. Porém, a lesão não tá lá. Qual é o desequilíbrio? Quer dizer, a lesão tá lá, mas o desequilíbrio que gerou essa lesão tá lá no punho, porque essa região do punho ficou sem mobilidade primordialmente. Outro exemplo muito comum é o joelho. Eu vou dar o exemplo de mim. Quando eu jogo futebol e não faço essa preparação, pensando em mobilidade e estabilidade, não faço um treino que eu consiga pensar nesses princípios, eu acabo me machucando jogando futebol. Por quê? Quando a gente está fazendo chute, um pé fica no chão e outra perna chute, a gente acaba gerando uma estabilidade no joelho. E também no tornozelo, como eu falei, precisa tanto de mobilidade quanto de estabilidade. Porém, o tornozelo precisa mais de mobilidade. Mas se o meu joelho está instável, ele não está estável, quem vai ficar vai ser o tornozelo. Aí ele fica rígido. E ele rígido, eu posso dar um chute lá ou dar uma pisada em falso no futebol, porque eu não consigo movimentar lá o meu tornozelo correndo, por exemplo. O pé está rígido, não tem mobilidade lá no meu tornozelo. E aí acaba gerando um bloqueio articular e, consequentemente, eu gero essa instabilidade no joelho. Então, uma região vai equilibrando a outra. Então, às vezes a lesão
está em uma região, porém o desequilíbrio pode estar ou acima ou embaixo. O mesmo exemplo do joelho, quando não fica estável, pode ser uma dor, né, que por um joelho instável gerar essa complicação lá no quadril. Então pode estar acima ou abaixo. Uma questão importante é que a articulação do quadril, ela é uma articulação. Excepcionalmente, o quadril precisa tanto de mobilidade quanto de estabilidade. Por quê? Essa região de quadril é uma região central do nosso corpo, que ela é a região onde transmite a força dos membros inferiores para os membros superiores, principalmente quando a gente faz os movimentos em espiral, em rotações, o centro de força é lá na região do quadril. Então, se o quadril ele fica ou muito rígido, ou muito móvel, ou muito estável, ou muito móvel, ele pode gerar uma complicação, porque é o centro de força e de flexibilidade, de rotação e de comando do nosso corpo. Então precisa tanto de mobilidade quanto de estabilidade. Para a pessoa fazer um agachamento, tem que ter uma boa mobilidade de quadril. Para fazer um levantamento terra, tem que fazer também com uma boa mobilidade de quadril. Agora, para sustentar todo o exercício, a gente tem que estar com o nosso core ativado, estável. E quais são as regiões que fazem parte do nosso core? Região de cintura escapular, toda essa musculatura das costas ali, trapézio medial, inferior, romboides, toda essa musculatura que fica aí em volta das escápulas, trazem ela mais estável e para baixo, mais centralizada. Já outra região que faz parte do core, também a prensa abdominal, que também faz parte da prensa abdominal, a região lombar. Então, transverso do abdômen tem que estar forte, reto abdominal tem que estar forte, oblíquos interno e externo do abdômen tem que estar fortes. E a terceira região que faz parte do core, assim como cintura escapular, prensa abdominal, é a cintura pélvica. Ou seja, os músculos envolvidos na região pélvica, rotador externo de quadril, piriforme, são músculos que estabilizam o nosso corpo. Eles forte auxiliam tanto na estabilidade da lombar, assim como na estabilidade do joelho. Porque o glúteo médio tem ligação lá com o joelho, que quando ele está forte, a gente consegue estabilizar melhor o joelho. E isso faz com que o aluno não dê aquele sacode, aquele chicote do joelho para dentro. E por isso a gente vê, tanto na fisioterapia quanto na preparação física, fazendo exercício de deslocamento lateral, passada lateral com a borrachinha, para a gente fortalecer, ativar o nosso glúteo médio, que está lá na região do quadril, faz parte do core, e está fortalecendo e estabilizando o joelho. Então tem uma ligação muito forte aí entre a cintura pélvica, precisar de estabilidade, porque ela fortalecida, região de quadril fortalecido, ele forte, ele dá sustentação tanto para a lombar quanto para o joelho. Então, para vocês entenderem o porquê que o quadril precisa tanto de mobilidade quanto de estabilidade, certo? Para gerar essa sustentação aí no corpo, esse core forte, não faz parte do core só o quadril ou só a região do abdômen, ou muitos falam ainda só na região do umbigo, mas sim cintura pélvica, prensa abdominal e cintura escapular. Por que a cintura escapular se a gente não ouvia falar nisso? Porque a cintura escapular também faz parte do nosso tronco, também faz parte do centro de força do nosso corpo. Ou seja, o centro de comando é todo o nosso tronco, e o tronco forte, o core forte, faz com que a gente consiga movimentar os braços e as pernas com mais grau de movimento. Ou seja, movimentar melhor o ombro, que precisa de mais mobilidade, consegue movimentar mais o quadril também, que precisa de mobilidade para conseguir gerar a movimentação mais rápida lá das pernas. Porém, o quadril, se ligar, que também precisa de estabilidade, porque faz parte do core, e o core forte estabiliza joelho e lombar, fazendo aí com que o corpo fique mais forte, mais integrado aí. E também abrindo parênteses para essa questão do core, que a gente precisa trabalhar o core, toda essa região aí do centro do nosso corpo, para ficar mais estável. Então, core tem um sinônimo aí com a estabilidade do nosso corpo, porque a cintura escapular estável, prensa abdominal estável, a lombar estável, nossa região aí de quadril estável, vai estar fortalecendo aí, deixando o nosso core mais forte.
Então, a gente tem que estar compreendendo esses princípios aí para colocar em prática. Também fica fácil pensar na mobilidade e na estabilidade, pensando em quais são as funções de cada articulação. Se a gente for pensar no ombro e no quadril, precisa primordialmente de mobilidade, porque ambas as articulações fazem flexão, extensão, abdução, adução e rotação, movimento em pêndulo. Então, são articulações que precisam de maiores graus de movimento. Por conta disso, são articulações que precisam mais de mobilidade. Já articulações que a gente fala que são os movimentos aí de gaveta, como flexão e extensão, cotovelo e joelho, precisam mais de estabilidade. Cintura escapular, mais estabilidade. Região da cervical precisa estar estável, porém a última lá, ou melhor, a primeira vértebra, o atlas, faz a movimentação com o crânio, mais mobilidade. A região torácica, se ela é rígida, a gente acaba compensando no ombro, gerando uma protusão de ombro, que também fica mais rígido e estável. Então, a gente precisa de mobilidade aí na região torácica à medida que a lombar fica estável. Então, se você tem dúvida para gravar, um macetezinho que eu falo para vocês, pense lá da planta do pé, de baixo para cima. O que a planta do pé precisa primordialmente? O pé, ele está empurrando o chão. E se a gente está fazendo uma força do pé contra o chão, a gente precisa de força que tem relação aí com a estabilidade. Então, depois da planta do pé, da fáscia plantar, o que a gente tem? O tornozelo. Então, precisa do oposto, que é mobilidade. Qual é a articulação que está acima? Joelho, estabilidade. Qual é que está acima? Mobilidade. Qual é que está acima? Lombar, estabilidade. Depois que está acima? Torácica, mobilidade. Quem é que está acima? Cervical, estabilidade. E aí a gente começa já a ir para a região do ombro, que precisa de mobilidade. Depois, cotovelo, estabilidade. O punho, mobilidade. E as mãos, estabilidade. A gente vê muito testes também de prensa manual, ou seja, essa força da mão que tem mais relação com a estabilidade, e já a mobilidade tem mais relação com a flexibilidade. Por isso que o treino de mobilidade auxilia na flexibilidade e o treino de estabilidade auxilia na força. Porque tem uma conexão aí muito grande da mobilidade com a flexibilidade e da estabilidade com a força. E quando você consegue corrigir essas questões, esses princípios de cada articulação em todos os movimentos do seu aluno, você consegue corrigir a técnica do movimento, deixar o corpo mais equilibrado, melhorar a força, melhorar a flexibilidade e conseguir transferir força aí para todo o corpo, desde os pés até os braços, transmitindo a força aí pelo centro de comando, que é o nosso core. Então, a gente consegue equilibrar o nosso corpo, diminuir o índice de lesão e aumentar o desempenho, tanto no dia a dia quanto no esporte, deixando o nosso corpo mais saudável. Então, vocês compreendendo esse princípio, mobilidade, estabilidade, articulação por articulação, uma precisa de uma, a outra de outra, vocês conseguindo analisar isso na prática, vocês vão conseguir corrigir todos os exercícios. Por que eu vou conseguir corrigir? Porque para fazer um agachamento, eu tenho uma amplitude lá da minha perna, da minha tíbia, e para que isso aconteça, para o meu joelho ir para frente, meu quadril descer, eu tenho que ter mobilidade no meu tornozelo, no meu quadril, na minha torácica para conseguir manter o tronco alto. Preciso ter estabilidade no meu joelho para ele não ir para dentro, preciso ter estabilidade na lombar para eu não sentir uma dor, preciso ter estabilidade na minha escápula para eu não perder a postura. Então a gente tem que compreender esses princípios aí para colocar em prática e conseguir corrigir. Se a minha escápula precisa de estabilidade, eu vou fazer um exercício pensando que ela tem que estar estável. Meu ombro precisa de mobilidade, eu vou fazer o movimento com maior grau de amplitude, porque precisa de mobilidade e, consequentemente, todas as articulações a gente vai pensar nesses princípios para conseguir corrigir todos os movimentos. Então, galera, análise dos movimentos básicos, como aplicar nos treinos, exemplo de como visualizar isso nos treinos, o que não deve fazer com o aluno porque não faz parte desse princípio, tudo isso eu vou te mostrar agora na prática. Acompanha aí que eu vou ensinar para vocês todos esses movimentos aqui, tanto dominância de joelho, dominância de quadril, empurrada, puxada, anti-rotação, os principais aí padrões de movimento, certo? Para vocês conseguirem compreender na prática, vou mostrar para vocês esses princípios.
Pensando aqui, todos esses movimentos, pensa lá, nos movimentos de membros inferiores, tem uma estabilidade na cintura escapular, tanto para agachar quanto para fazer o levantamento terra. Para fazer uma empurrada tem que estar com a cintura escapular forte, para fazer uma puxada também, para fazer uma anti-rotação também. Todos os movimentos a cintura escapular tem que estar estável. Todos os movimentos, a região ali do meu joelho tem que estar estável também, tem que apontar para fora, o joelho não pode dar o chacote, não pode fazer aquele movimento instável do joelho. Então ele tem que estar sempre forte também, tanto no agachamento, tanto no levantamento terra, tanto na empurrada, na puxada e na prancha. Aplique isso em todos os exercícios, seu aluno vai treinar com consciência e todos eles. Bora para a prática. Bom, pessoal, vamos para a prática então. Vou trazer para vocês rapidinho as articulações que precisam de mobilidade, como é que a gente vai dar mobilidade para elas no aquecimento, lá na preparação. Por exemplo, o tornozelo precisa de mobilidade. Eu posso trabalhar em todo o grau de amplitude dele sem tirar o calcanhar do chão. Isso aqui vai ajudar lá no agachamento, por exemplo. Depois, o joelho precisa de estabilidade, quadril, mobilidade. Exercício de mobilidade lá para o quadril. Depois, lombar e estabilidade, torácica, mobilidade. Posso trabalhar aqui em amplitudes para a minha região da torácica. Depois, cintura escapular, porém ombro, na cintura escapular de estabilidade, porém o ombro, mobilidade. Posso fazer exercício que trabalhe grandes amplitudes para o ombro, que aí no levantamento lá do press, uma carga acima da cabeça, eu tenho toda essa amplitude do ombro. Porém, no mesmo movimento, a cintura escapular está estável, porque eu preparei ela para fazer o movimento com essa sustentação do meu corpo. Agora, as regiões que precisam mais de estabilidade, como é que a gente vai trabalhar isso? O pé, a gente pode fazer como se fosse pegar, rasgar uma folha lá contra o chão, fazendo essa força do meu pé para fora. Abrindo o arco plantar e veja como isso faz com que o joelho vá para fora também, certo? Ativando o dedão lateral do pé e o calcanhar, abrindo esse arco plantar aqui, fazendo com que eu rasgue mesmo, fazendo essa força aqui, fazendo essa força aqui para fora. Depois, joelho, estabilidade. Tanto o joelho quanto essa região do quadril, que precisa tanto de mobilidade quanto de estabilidade, quando a gente fala em cintura pélvica, ativação de glúteo, e também lombar, estabilidade. Esse exercício aqui, ótimo, como eu dei exemplo para vocês, deslocamento lateral, mantendo o joelho para fora e estável, bem estável, sem ficar para dentro, para fora, apontado lá para fora, controlando o movimento. Região abdominal, pensando na lombar, estabilidade. Prancha, fica lá na posição. Rotações, prancha lateral com rotação. E mobilidade junto aqui da torácica. Então a pessoa está aqui, vai fazer um movimento curto, não tem mobilidade, tem que movimentar. Estabiliza a escápula, movimenta a torácica. Todo movimento tem que visualizar esse contexto geral, se está a região que precisa de estabilidade, estável e mobilidade se movendo. Se não está, tem que corrigir. Região de cintura escapular, estabilidade, como é que a gente pode trabalhar? Com borrachinha também, ou na própria prancha, como eu mostrei. Então, galera, assim a gente consegue aplicar para melhorar essas funções aí de cada região. Agora, pensando em cada exercício, como é que a gente vai melhorar? Como é que vai corrigir o agachamento? O aluno vai agachar, tem que gerar bastante mobilidade no tornozelo. Minha torácica tem que ficar também com mobilidade para você conseguir manter o tronco alto. Quadril, mobilidade. Agora, joelho para fora. Estabilidade na escápula também, para não perder postura. Outro exemplo agora, levantamento terra. Para manter as funções
vai aplicar agora para conseguir corrigir. Joelho para fora, estável, pé estável, cintura escapular lá estável, mobilidade de quadril, torácica. Uma empurrada, pensando no press, acima da cabeça. Tem que ter estabilidade do core. Na realidade, a estabilidade do core está em todo o movimento. E movimenta com mobilidade de ombro, braço vertical. A gente vê muita pessoa fazendo uma empurrada aqui, ó, porque não tem essa mobilidade de ombro e nem torácica. A pessoa não tem mobilidade torácica, eu levo até aqui, porque até aqui quem faz é o ombro. Esses últimos 15 graus quem faz é a torácica. Então, você pode até fazer um teste com o aluno. Tá vindo, 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 subiu o braço ao lado da orelha. Não movimentou a torácica? Opa, tem mobilidade. Agora, veio até aqui e compensou lá na lombar. Porque não tem mobilidade, se a torácica não mexe, quem mexe é o resto. Então, a gente consegue visualizar nesses movimentos. Para fazer um press, estabiliza o core e movimenta o ombro acima da cabeça. Movimenta o corpo todo, o core force, cintura escapular, glúteo, abdômen, para não gerar nenhuma compensação. E agora uma puxada, mesma coisa. Manter as funções. Estabilidade na base, pé contra o chão, joelho para fora, glúteo, lombar, abdômen forte, escápula forte, estável, movimento ombro, movimento braço. Tá? Com a cintura escapular estável. Exercícios que machucam a lombar, principalmente, abdominal tradicional, com flexão da minha lombar. Se a pessoa tem uma lombar que não é estável, pode sentir dor. Outro exercício, burpee. Salta, mão no chão. Desce, ó minha lombar. Ó a lombar. Instável. Ó o agachamento, salta. Se o aluno não sente dor na lombar, tem uma saúde em todo o corpo, ok. Agora, se ele não tem, pode machucar ele. Então, não use esse exercício, porque para fazer o burpee, tem que ter o corpo forte para conseguir fazer esse movimento. Agora, pensando em corpo estável, imóvel, pensando no equilíbrio de todas as articulações. Se você tem outro exercício melhor para fazer com ele, faça. Não faça o burpee porque pode machucar. Tem outro melhor para fazer do que o abdominal? Faça, senão o abdominal pode machucar. Porque a função que ele faz para a lombar é instável e a lombar precisa ser estável. Então faz lá exercícios que são muito melhores. Abdominais, prancha com uma puxada. Claro que aqui tem que ficar na mesma linha. Aqui, ó. Vai gerar muita estabilidade na minha região lombar enquanto eu puxo, certo? O burpee, faz comida no lugar, pula corda, faz lá um ergômetro, faz bike, faz outro exercício aeróbico que vai ser muito mais eficiente do que fazer exercício que pode machucar lá o teu aluno. E o condicionamento também vai ser muito melhor do que fazer um burpee. Uma corda naval aqui, ó, trabalha bastante a mobilidade de ombro, estabilidade do core, tá? São exercícios também muito melhores. Um exercício que trabalha a mobilidade e estabilidade de todo o corpo, que inclusive você pode usar como teste, overhead squat. Agachamento com o braço acima da cabeça. Desce lá o teu aluno. Se o joelho aqui, ó, não avança, ele não tem mobilidade de tornozelo, por exemplo. Ah, esse aqui é o máximo, olha o tornozelo. Se tem mobilidade, vai conseguir descer. Ah, outra questão que erra, torácica. Não é porque erra, né? Porque tá desequilibrado. Tá indo pra frente aqui, ó. Ou o ombro. Outra coisa também, outro erro, joelho indo pra dentro. Não tem estabilidade nenhuma. Nem no joelho, nem força nos rotadores externos de quadril. Então, dicas aí para ajudar na correção dos alunos aí nos exercícios deles. Então, pessoal, voltando agora aqui para a aula teórica,
apresentando para vocês as correções técnicas aqui nos exercícios que a Lari tá fazendo. Na realidade, não precisa corrigir nada porque ela tá fazendo tudo certinho, vocês já vão entender por quê. Quando a gente analisou os princípios, a gente consegue ver os movimentos aqui, todos com o corpo bem equilibrado. Então, visualizando aqui como ela se comporta com um padrão de movimento em todos os movimentos. Então, aqui a gente tem várias variações de treinos de membros inferiores. Aqui a gente está vendo um agachamento sumô, onde a gente consegue fazer um movimento com mais amplitude ali no quadril, descendo mais o quadril. Vejam que as funções aí da planta do pé são de estabilidade. Então, ela está fazendo esse movimento com os pés bem enraizados lá no chão, com o arco plantar bem forte, o pé bem forte contra o chão. Veja que para fazer o movimento ela tem que ter amplitude do tornozelo ali da tíbia para poder avançar, e para ela conseguir fazer isso ela tem ali uma boa mobilidade do tornozelo dela para conseguir realizar o avanço do joelho à frente. Para o joelho dela, a visualização que a gente vai fazer é: o joelho tá dando chicote, tá instável ou não? Ele tá estável, tá forte, apontando para fora. Vejam que ela faz o movimento para o sumô com o joelho apontado para fora, bem estável. O quadril tá estável, tá com mobilidade, porque o quadril precisa dos dois. Então vejam que ela empurra o pé bem forte contra o chão, ela ativa o glúteo para conseguir estabilizar o joelho. Então entendam a relação do glúteo forte, cintura pélvica forte, para estabilizar o joelho. Isso faz com que ela consiga dar mais estabilidade para o joelho, porque está empurrando o pé contra o chão forte, estável, o glúteo bem ativado contra o chão lá, empurrando também, e consegue movimentar também com mais grau de amplitude. Veja a região da lombar dela, ela está bem estável também, abdômen está bem forte, região torácica, mobilidade para manter o tronco alto, segurando o peso. Cintura escapular estável para conseguir sustentar o peso segurando essa carga, e a região da cervical dela tá procurando estar neutra e estável. Agora a gente vai visualizar o outro movimento. Vejam esses dois comparando agora. Ela tá fazendo agora o levantamento terra, onde o maior grau de amplitude é o quadril e não o joelho, como no agachamento. E vejam que mesmo no movimento sendo diferente, ou seja, aqui é a dominância de joelho, agachamento, aqui é a dominância de quadril, levantamento terra, ela procura manter os mesmos padrões do arco plantar estável, empurrando contra o chão, joelho estável, apontando para fora sem dar o chicote, a região ali do glúteo bem forte e também com uma boa mobilidade para ela conseguir fazer um movimento e dissociar o quadril lombar torácica. Muitas pessoas que têm protusão de ombro têm uma hipomobilidade torácica e acaba fazendo o levantamento terra com o quadril anteriorizado, e isso a longo prazo pode gerar aí uma lesão fazendo o movimento. Então aqui ela tem todo esse equilíbrio aí de todo o corpo dela, porque ela trabalha bastante mobilidade e estabilidade no treino. Eu consigo corrigir aí nesses exercícios, esses princípios, pra gente conseguir manter o corpo dela em ordem. Agora, galera, o stiff, vejam que ela mantém o mesmo padrão do levantamento terra com a barra e com o dumbbell. Vejam que com os dumbbells ela mantém agora o ombro para lateral, o que ajuda mais na postura, e tá fazendo um serrote agora. Vejam que em ambos os movimentos, ela mantém a estabilidade do joelho, do arco plantar contra o chão, mobilidade do quadril e da torácica. E vejam que em ambos os movimentos, tanto do terra como do stiff, agora do serrote, ela tem a estabilidade da cintura escapular. Ou seja, a cintura escapular está bem forte, bem estável, para ela conseguir fazer essa puxada com amplitude no ombro, que precisa de mais do ombro ali, de mais mobilidade. Agora que ela está fazendo um movimento mais dinâmico de potência, e vejam que ela está com a força do pé contra o chão, porque precisa de mais estabilidade. O joelho não está avançando, né? O tornozelo, o maior grau dele não está avançando, porque é um levantamento terra e não um agachamento. Porém, o joelho está estável ainda.
tá fazendo mais rápido, até tá leve, porque ela tá fazendo bem rápido mesmo, com bastante potência. Mas vejam que tá mantendo todos os princípios que fez os outros movimentos. Estabilidade na cintura escapular, pro ombro não ir pra frente, tá estável a cintura escapular e o braço tá bem encaixadinho. Então, galera, vejam que esse princípio se mantém em todos os movimentos. Claro lá que tem exercício de prancha com rotação, por exemplo, vai precisar de estabilidade de cintura escapular, vai precisar de mobilidade torácica, vai precisar de mobilidade de estabilidade da cintura pélvica, de quadril, para conseguir organizar o movimento e girar o tronco junto melhor e também fazer com mais força no core. Então, dependendo do exercício, você vai aplicar de uma maneira. Então, aqui vocês conseguem visualizar em todos esses movimentos a Larissa está mantendo esses padrões. E por isso a gente consegue avançar muito aí nos treinos dela, porque a gente corrige tanto mobilidade e estabilidade, também faz muitos exercícios de mobilidade e estabilidade para aquela articulação que mais precisa. Preciso mais de mobilidade no meu ombro, bastante exercício de mobilidade de ombro. Preciso de estabilidade no meu joelho, bastante exercício específico de estabilidade do joelho. E no exercício multiarticular, usem essas análises para corrigir o movimento. Tá fazendo agachamento com muito peso, o joelho tá indo para dentro, tá instável, baixa a carga, fortalece mais o core, trabalha mais estabilidade da região que precisa para você conseguir corrigir o movimento multiarticular com essa teoria. Então estude muito esses conceitos e comece hoje mesmo a perceber essa estrutura das articulações percorrendo por todo o nosso corpo. Você vai perceber que muitos movimentos são lesivos por conta de fugirem desses princípios, como flexão, da região lombar lá nos abdominais tradicionais, como burpee, se a pessoa não tem uma boa mobilidade e estabilidade ali da região de quadril e estabilidade da região lombar. Então, principalmente a região lombar é a que mais a gente deve tomar cuidado. Principalmente se o aluno tem dor na região da lombar, tem que ter muito cuidado para não machucar. Então, e cuidar desse princípio aqui, principalmente, aplicar nesse aluno esse princípio, se ele tem dor na lombar, tem dor no joelho. Então, aplicar aí para conseguir deixar o corpo do seu aluno bem saudável. Então, por conta de fugirem desses princípios aqui, os movimentos são lesivos e outros devem ser cada vez mais usados, aqueles exercícios que vão dar boa estabilidade e mobilidade para a articulação que mais precisa dessa função. Então, esses exercícios, a gente tem uma série aí de melhores opções, como os padrões básicos aí de movimento, para gerar essas funções aí no nosso corpo, para ter mais saúde e desempenho nos movimentos e mais performance. Ou seja, fazer um agachamento, levantamento terra, uma empurrada, uma puxada, uma anti-rotação com muita estabilidade no nosso core. Por exemplo, cintura escapular, pélvica, abdômen. Então, vai trabalhar a estabilidade da escápula, estabilidade da lombar, estabilidade tanto do quadril como do joelho. Só aí, treinando bem o core, a gente já tira de letra muitos desequilíbrios do nosso corpo. Mobilidade torácica, mobilidade de tornozelo, mobilidade aí da região de punho, são outras questões que a gente trabalhando bastante essas mobilidades de quadril também, que precisa dos dois, trabalhando bastante essa mobilidade do nosso corpo, a gente também consegue diminuir aí o índice de gerar muitas dores e lesões no nosso corpo. Você perceberá que no próprio movimento que exige maior demanda muscular, deverá também passar por esses princípios. Porque assim, à medida que seu aluno progride no treino, ele mantém o corpo dele super equilibrado. Veja um exemplo da Lari fazendo exercício com menos carga, exercício com mais carga, exercício com mais potência ali, como o movimento com o wall ball. Em todos os movimentos, aplique esses princípios e quanto maior for a demanda muscular, mais intenso for o movimento, mais você tem que aplicar também esse princípio para manter o corpo bem equilibrado. Conta aqui nos comentários se você é novo aqui, aproveita e se inscreve no meu canal do YouTube, me segue no Instagram. Se você gostou do conteúdo, me conta, me acompanha aí. Me conta também o que você aprendeu de novo, se você já sabia, se você aplica essa metodologia aí para ajudar a corrigir os seus alunos. Então vamos bater um papo aí que também eu quero ver o que você compreende sobre os princípios do treinamento funcional, o que você já aplica, não aplica, até para me dar aí novos temas para as próximas aulas. Beleza, galera?